E aí pessoal, tudo certo? Aqui é o Condzamo, a gente tá aqui pro vídeo dessa rodada 16 do Cartola FC 2020. Então bora lá. Nessa rodada 15 a gente se saiu razoavelmente bem, a gente pontuou no 75, acabamos errando em algumas peças aí, fomos sem Marinho porque eu acreditei que talvez ele fosse sair e não ia jogar o tempo inteiro. E o Grêmio aparentava estar melhorando a fase, mas acabou dando errado e a gente ir sem o Marinho. A gente teve o nosso goleiro que, como sempre, tá zicado aí. Acabamos não conseguindo acertar no goleiro, mas nossa pontuação foi acima da média dos cartoleiros, não tão boa quanto o esperado, mas mesmo assim conseguimos uma pontuação até que legal aí, 20 pontos acima da média dos cartoleiros. Passando para análise dos jogos aqui, nessa rodada a gente vai ter 3 jogos que não vão valer, tá? A partida entre Ceará e São Paulo e a partida entre Vasco e Fortaleza foram adiadas, ainda sem data para ocorrer, então elas não vão valer para essa rodada. E também a partida que vai ocorrer na sexta entre o Goiás e o Bahia também vai ser. E a partida que vai ocorrer na sexta entre Goiás e Bahia também não vai valer para essa rodada, então muito cuidado, apenas 7 confrontos. Porém, temos aqui entre esses 7, 4 favoritos francos aqui para essa rodada, que são o Palmeiras contra o Curitiba, retrospecto muito bom em casa, apesar de estar aí com apenas 5 pontos dos últimos 15 ganhos. Acredito que o Palmeiras é uma boa opção para a rodada. O Santos também é um dos favoritos contra o Atlético Goianiense, ainda mais agora que o Wagner Mancini saiu e foi para o Corinthians, né? Outro favorito aqui, o Galo contra o Fluminense. Apesar da boa fase do Fluminense, o Galo em casa costuma destruir os adversários. Acho que nessa rodada não vai ser diferente. E também o Flamengo aqui contra o Bragantino, na minha opinião, o maior favorito da rodada, porque o Flamengo tem melhorado e muito nas últimas rodadas. E o Bragantino não tem ido tão bem, e além disso, está lá em 19º, perdeu as últimas duas aí. É um time que fora de casa não costuma se dar muito bem. Então, 4 grandes favoritos para essa rodada aí. Vamos centrar nossa escalação principalmente com base nesses 4 times. Primeiramente, passando aqui pelo nosso goleiro, temos, na minha opinião, poucas opções realmente boas aqui. Acredito que o Jandrei é uma opção aqui boa por pontuação e também por valorização. Tem 2 jogos sem sofrer gol dos 3 que ele disputou. E tem algumas defesas difíceis também. Corinthians não tem se dado tão bem ultimamente, então acredito ser uma boa opção aí o Jandrei. Outra opção até que para se considerar aqui mais pela SG é o João Paulo dos Santos. Tem parado de imitar, que nem estava acontecendo no início do campeonato. Agora só pontuações baixas aqui, mas talvez pensando no SG do Santos aí uma opção legal. Outra opção boa aqui, o Everson do Atlético Mineiro, não pensando em SG, mas sim pensando em algumas defesas difíceis. Ele tem apenas um SG, mas tem 3 pontuações até que razoáveis aí. É um goleiro mais arriscado, mas também vale a aposta. Hugo Souza aqui para valorização, pensando em um possível SG do Flamengo. E por último aqui o Jailson, que está com uma média baixíssima, mas creio ser uma opção interessante para a rodada, por ele precisar também de muitos poucos pontos para começar a valorizar aí. Inclusive, se ele negativar um pouquinho, ele já começa a valorizar, então, na minha visão, também é uma ótima opção para a rodada. Nós vamos de Jandrei do Atlético Paranaense, nossa primeira escolha aqui. Passando agora para os laterais. Na lateral a gente tem sempre aqueles mesmos jogadores de sempre a serem indicados. A gente tem Victor Luiz, mesmo fora de casa, aí foi onde ele fez os gols dele de pênalti. Tem uma média até um pouquinho maior fora de casa do que dentro, uma opção interessante aqui, ainda mais porque o Grêmio não tem retomado uma boa fase, aí tá oscilando. Temos o Guga aqui, a gente foi com ele na última, ele fez uma pontuação legal, 0,5 a menos do que o Arana, valorizou um pouquinho a mais. E a gente vai até manter ele no time nessa rodada. Tô gostando mais do Guga do que o Arana, porque sempre eu coloco o Guga, ele não me decepcionou até agora. Já o Arana, muito pelo contrário. As últimas 2 vezes que eu coloquei ele no time, ele foi mal. Então vamos manter o Guga. Temos aqui o Felipe Jonathan como uma boa opção aqui também, por mais que ele tenha uma média maior fora de casa do que dentro de casa. É uma opção viável também para essa rodada. Tem o Arana, que joga quase como um ponto esquerda aí, com um meio de campo, na verdade, no time de São Paulo.
vai ser sempre uma boa opção quando o Galo estiver jogando em casa. Tem aqui o René do Flamengo, por mais que ele só tenha garantido 2 SGs aí, ele tem pontuações consideráveis, não negativou em nenhuma e tem sempre pontuado aí alguns pontinhos mesmo quando não pega SG, então vai estar aqui no nosso time. Tem também o Abner Vinícius aqui pensando numa valorização aí, jogou e pontuou exatamente 0 pontos na última. É uma opção viável aí para valorização, não precisa de muito para começar a valorizar. E aqui também o Marcos Rocha do Palmeiras como uma opção interessante aí para valorização. Passando agora aqui para os zagueiros, uma posição que está bem difícil de ser escalada nesse Cartola aqui 2020. A gente tem poucas opções realmente boas nessa rodada aqui, então vocês podem ver pela média bem baixa aqui dos zagueiros. Entre eles a gente tem o Pedro Henrique do Atlético Paranaense, tem o Hever e o Igor Rabelo do Atlético Mineiro, pensando em talvez um SG aí contra o time do Fluminense, ou pelo menos beliscar alguns pontinhos aí. Pela falta de opção aqui, eu também vou destacar o Lucas Veríssimo do Santos, só pensando em SG, porque apesar dos desarmes que ele faz, ele nunca pontua realmente muito bem por conta de desarmes. Mas por enquanto, como a gente não tem tantas opções assim, eu vou fechar minha zaga aqui com o Hever e também com o Lucas Veríssimo. Seguindo agora aqui para os nossos meios de campo, vou indicar aqui o primeiro, Thiago Galhardo, não tem como deixar ele de fora. O cara é bom, o cara vai lá, faz gol, fez 2 gols na penúltima, fez 1 gol na última, 13 gols em 14 jogos. Tá todo jogo aí deixando seu golzinho, deixando uma assistência aí, participa de, se não todos, praticamente todos os gols do Inter. E, cara, não tem como deixar ele de fora aqui, uma média altíssima aí. Vai estar no nosso time. Destacar aqui também para vocês o Raul, cara muito regular, tá? É um cara que ele pontua mesmo sem fazer aí gol. Tem 31 desarmes em 7 jogos, uma média maior do que 4 por jogo. Só teve uma rodada que ele foi meio mal e mesmo assim ele não negativou. Temos aqui o Natan, Natan é um cara que ele tem boas pontuações aí, mas ele é muito dependente de gol ou assistência, tá? Joga bem avançado no time de São Paulo. Acredito ser uma ótima opção também para esse jogo. Vai estar no nosso time aqui. Tem o Rafael Veiga do Palmeiras, opção legal também aí para quem busca gols, para quem busca aí uma assistência. Entre os meias do Palmeiras, ele é o que está mais perto do gol ali. Então, buscando gol, é um cara ótimo para essa rodada. Destacar aqui o meia do Flamengo, o Everton Ribeiro, apesar de ele não ser um jogador tão bom de cartola, ele tinha melhorado aí nas últimas partidas que ele disputou, tá? Tinha melhorado sua média, então uma opção legal também para essa rodada. Dos meias do Flamengo, ele é a melhor opção, com certeza. Tem o Johan aqui do Atlético Mineiro, mas também é um cara que é muito dependente aí de gol assistência, senão ele faz seu 2 pontos aí, não costuma pontuar muito sem isso. Do Palmeiras aqui, outras duas boas opções que também são opções legais aí para valorização são o Patrick de Paula e o Zé Rafael, os dois aí para valorização tão legal nessa rodada. Patrick de Paula é um cara que faz bastante desarmes aí, é um cara mais da contenção. Zé Rafael já joga um pouco mais próximo do gol aí, mas também não é o Zé Rafael do Bahia, não pontua tão bem assim sem gol assistência como era quando ele jogava pelo Bahia. Eu vou aqui de Patrick de Paula nessa rodada. Chegando agora aqui no nosso ataque, a gente ainda tem muita cartoleta para usar, então a gente pode escalar o que a gente quiser aqui. Eu não vou usar muito, vou ir aqui nos mais escalados da rodada até o momento. Deixei o Marinho de fora na última, ele foi lá, meteu 2 gols no Grêmio e eu não tinha ele, o pessoal que tinha foi muito melhor. Então, cara, não tem como deixar ele de fora aqui. O Atlético Goianiense com certeza é um adversário mais frágil e acho que o Santos ainda pode chegar lá e colocar ainda mais gols para cima do Atlético Goianiense. E com certeza o Marinho é o expoente do ataque dessa equipe aqui, vai estar no nosso time. Tem o Keno aqui, pontuou 21.10 na última. O Fluminense tá vindo bem, porém é um time que toma bastante gols, então vou estar com ele também. Provavelmente vai desvalorizar se não fizer uns 10, 12 pontos. Mas é um risco que a gente tem que correr. Acredito que ele possa fazer mais que isso. Tem o PP como uma boa opção aqui também.
Grêmio jogando em casa, PP aí pontua mesmo sem fazer gol ou assistência, opção muito boa para a rodada. Renato Kaiser aí tem feito bastante gols, chegou no Atlético Paranaense, já tá comandando o ataque aí, 5 gols em 9 jogos aqui, desde que estava ali no Atlético Goianiense, né? Temos o Pedro, surge com uma opção aqui boa para valorização, é bem barato e acredito que seja por isso que o pessoal esteja escalando ele em massa também. O Bragantino sofre bastante gols, tem uma zaga meio frágil, então é uma opção ótima para a rodada. Vai estar no nosso time também por enquanto. Temos o William, opção legal também para a rodada. Que o Palmeiras é um franco favorito aí para fazer uns gols. E tanto o William quanto o Wesley são os caras ali do ataque do Palmeiras, então eles podem trazer esses gols aí, apesar de que o Wesley ainda não fez nenhum. Pode ser que ele desencante agora e pontue lá em cima. O William é um cara que ele só pontua com gol, né? Então tem essa diferença entre os dois. Sacha, opção legal também, vinha pontuando bem aí sem gol, sem assistência, agora já caiu nessa última aí mesmo com o Atlético ganhando a partida, muito por conta do Keno. Só destacar aqui para valorização, tanto o William quanto o Pedro e também o Eduardo Sacha são opções legais aí pensando em valorização para você que tem poucas cartoletas. Aqui no nosso técnico não tem muito mistério, né? A gente tem aí os 4 favoritos que eu indiquei no início e os técnicos acredito que tem que ser um desses 4. Tem que ser ou o Jorge Sampaoli, ou o Domenech Torrent, ou o Cuca, ou ainda o Vanderlei Luxemburgo. Acho que não deva fugir muito disso, tá? Eu vou de Domi aqui nessa rodada, acredito que o Flamengo é o maior favorito. Time escalado, então, nessa rodada aqui eu vou ir com o Marinho de capitão por enquanto. Tem algumas peças que, como eu falei, podem mudar aqui durante a rodada, mas vai ser tudo confirmado aí, as mudanças na nossa live aqui na quarta-feira à tarde. O horário vai estar aqui embaixo, é só vocês entrarem lá no site roxo. Vai estar aqui o link na descrição que a gente vai estar fazendo a live lá na quarta de tarde para confirmar a escalação, ver novas notícias do mercado aí e trazer ainda mais dicas para vocês. Então é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado a você que assistiu a gente até agora. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like aqui, se inscreva no canal aqui embaixo e também compartilhe com seus amigos, porque assim você está distribuindo mais conhecimento para eles e também está me ajudando a chegar em mais pessoas e a crescer com o canal. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até uma próxima. Valeu!